Fala galera, beleza? Tô de volta e vamos começar agora a criar os testes do nosso repositório. Então vamos começar criando o arquivo. Dessa vez vai ficar na pasta de infraestrutura, repositories, e vamos começar com o load user by email repository.spec.js. Vamos botar o nosso describe aqui, load user by email repository. Ok. E qual é o primeiro teste que a gente vai fazer aqui? Se a gente buscar um usuário no banco de dados e não encontrar ele, a gente pode retornar nulo. Então pode ser o primeiro teste. Então vamos botar aqui should return null if no user is found. Ok? Então vamos lá, vamos criar o nosso SUT, que vai ser basicamente esse nome aqui, sem um espaço. Faltou um new aqui, new load user by email repository. Então essa aqui é a classe. A gente vai invocar um método load. Esse load vai receber um e-mail. E como a gente está testando um caso de falha, né, um caso que não encontra ninguém, vamos colocar aqui invalid email@mail.com. Esse método aqui retorna um usuário, então const user, e ele é assíncrono. Então vamos botar o await e o async aqui. E vamos criar o nosso expect user to be null. Então, acredito que é isso. A gente vai criar nosso repositório, chamar o load com e-mail inválido e espera que o retorno seja nulo. Ok? Vamos criar a nossa classe de produção, nosso repositório, que vai ter um método assíncrono, que é o load, que recebe um e-mail. E vamos rodar o teste para ver se aparece um teste falhando aqui. npm run test unit. Ok, temos um teste falhando. E aqui o mais fácil seria apenas retornar nulo. Acredito que vai fazer passar o teste. Está passando, vamos comitar. Ensure. Deixa eu ver se está no Ctrl V aqui ainda. Tá, show. Deixa eu tirar o espaço. Então, ensure load user by email repository returns null if no user is found. Vamos aguardar o nosso commit e vamos seguir com o próximo teste, que vai ser algo similar. Porém, nesse caso, a gente quer testar should return an user if user is found. Então, se a gente encontrar um usuário, a gente quer retornar esse usuário. Nesse caso aqui, a gente criou nosso repositório. A gente vai testar com um e-mail válido dessa vez. E o que a gente espera aqui? A gente espera que o nosso usuário, que ele seja o quê? A gente espera, por exemplo, que o usuário.email, que ele seja o mesmo e-mail que a gente buscou aqui. Então, eu espero retornar um usuário, que é um objeto, e dentro desse usuário aqui eu espero que tenha a propriedade e-mail com o mesmo e-mail. Acho que isso aqui é o teste mais simples que a gente tem para fazer. Vai falhar com certeza, porque a gente está retornando um nulo aqui. E agora, para isso aqui funcionar, a gente vai ter que mocar a nossa classe, o nosso MongoDB. Então, vamos começar instalando aqui a dependência. Vamos rodar o npm install MongoDB. E o MongoDB não é dependência de desenvolvimento, é de produção. Então, a gente não vai colocar o "-d" no final. E parece que já foi. Beleza. Está instalado. Então, próxima etapa aqui. A gente vai ter que pegar
o nosso... Na verdade, a gente vai ter que conectar com o MongoDB aqui para a gente conseguir fazer uma query de verdade aqui, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa do require do MongoDB, e aqui dentro eu consigo investigar, se eu não me engano, é o Mongo Client. Isso, Mongo Client, é isso que eu quero. O que eu quero fazer com ele? Quero chegar aqui no meu teste, por exemplo, e chamar o mongoclient.connect. E vamos ver esse método aqui. Ele recebe uma URL, ele recebe options, um segundo parâmetro, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui dentro da classe dele. É esse aqui que a gente quer usar. Ele retorna uma promise, então vamos usar com await. Ok. E esse options aqui, tinham duas propriedades aqui que eram importantes, são essas duas aqui. Eu vou até copiar elas. Se bem que as duas começam com use, dá para lembrar. Então vamos lá. É um método assíncrono, então tem que chamar com await. Temos que passar aqui uma URL, que eu ainda não sei qual é. E temos que passar opções aqui, que é o use new URL parser como true, e temos que passar essa segunda aqui, do topology, também como true, que é o que eles indicam para a gente fazer. E, para ser sincero, nem sei o que essas propriedades fazem, mas eles recomendam botar como true, então eu sempre faço isso nos meus projetos. Isso aqui não é algo que a gente costuma fazer sempre nos projetos, a gente configura uma vez e não mexe nunca mais, então tomara que eu me lembre aqui do processo todo. Vamos lá. Então, depois que a gente conectou, se eu não me engano, isso aqui retorna para a gente um client. Então, a gente vai capturar esse client aqui. E com o client, eu consigo pegar o database. Isso. E aqui no database, a gente precisa passar um nome do database que a gente quer. Então, por enquanto, eu também não sei qual é o nome do database. Então, vou manter ele assim. E se eu não me engano, se a gente não passar o nome do database, ele é opcional, tá vendo? Vamos ver aqui a documentação dele. Se eu não me engano, quando a gente não passa o nome, ele pega da connection string, caso tenha. É isso mesmo. Se a gente não fornecer o nome do database, se tiver o nome na connection string, ele pega de lá mesmo. Então, bem, por enquanto eu ainda não sei. Vamos deixar só assim. Isso aqui vai retornar para a gente um database. Então, vamos botar aqui const db recebe esse database. E através do DB eu consigo acessar as collections. No nosso caso aqui a gente quer pegar a collection users, de usuários. Não existe ainda, estou criando agora, então vai ser essa aqui, esse vai ser o nome que a gente vai dar. E aqui, nesse collection users, eu consigo fazer já operações tipo find one, find. Então, o que a gente precisa fazer? Eu acho que a gente pode injetar no nosso repositório ou o database ou diretamente a collection. Eu acho que a gente pode injetar a collection direto, já que é isso que ele quer utilizar lá dentro. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar isso aqui de user model, por exemplo, e vamos injetar esse model no nosso repositório. Vamos lá. O nosso repositório agora tem um constructor que vai receber um user model e vamos, por enquanto, capturar esse user model aqui. E agora no load, o que eu espero? Eu espero chamar esse user model.find one. Eu quero encontrar um e-mail, um usuário que tenha o e-mail passado. Então, é basicamente isso. Esse método é assíncrono, então a gente vai ter que pegar ele em uma variável e depois retornar esse usuário. Ok? Deixa eu salvar o teste aqui. E com certeza vai falhar. Ok. Isso tudo que eu fiz aqui é para a gente conectar no banco de dados do MongoDB e fazer uma query. Mas conforme a gente já conversou aqui em diversas aulas, isso aqui não é o comportamento correto ou esperado num teste unitário. No teste unitário a gente deveria sempre mocar as bibliotecas que a gente está fazendo integração, no caso aqui é o MongoDB, e a gente deveria, por exemplo, mocar esse método aqui do find one para ele retornar algo mais previsível para só testar o retorno dele.
Porém, mocar o MongoDB é algo quase impossível. Assim, muitas pessoas, muitos desenvolvedores já criaram algumas bibliotecas de mock do MongoDB, o tal do Mock Goose. Tem algumas outras que são um pouquinho conhecidas, mas todas elas não conseguiram se firmar, digamos assim. O Mock Goose, que eu acho que era o mais famoso que tinha, ele anunciou que está deprecated agora, então eles pararam de dar suporte, porque realmente deve ser algo bem difícil de você fazer. O MongoDB tem muitos métodos, e os métodos dele, eles interagem um com o outro. Por exemplo, no Mongoose, você tem lá o insert one, e você tem o create. O create internamente chama o insert, e às vezes ele faz um if, chama o insert main, e às vezes o insert one. Então os métodos dele se comunicam. Então, para você conseguir mocar a biblioteca dele de uma forma que fique coerente, que fique correto o seu mock, né? Que ele represente realmente a realidade, você precisa realmente entender como é que a biblioteca dele funciona, e é bem complexa. Então eu acho que é por esse motivo que os desenvolvedores acabaram abandonando esses projetos de fazer mock do MongoDB, e pelo que eu andei estudando, a forma mais correta, digamos assim, hoje em dia, a forma viável que a gente tem de conseguir testar a integração com o banco de dados, realmente é com integração. Então, a gente vai utilizar aqui um banco de dados em memória, que desenvolveram isso, que é algo bem legal. Então, a gente consegue emular um MongoDB em memória na nossa máquina. Então, como ele é em memória, ele não é em disco, né? Ele é muito rápido, então ele faz as consultas bem rápido mesmo. Porém, não é o mundo ideal. Por exemplo, pode acontecer algum imprevisto com um banco em memória. Pode ser que na hora do teu teste, o teste está muito pesado ou sua máquina não seja tão boa. Pode acontecer sim, de repente a memória estourar e o seu teste falhar por causa disso. E no teste unitário existe uma premissa básica, né? Se você sempre que você coloca um input, você quer sempre sair com o mesmo output. Por isso que a gente moca o retorno daquele método que a gente está testando. E com esse caso a gente não vai conseguir reproduzir isso aqui fielmente porque podem acontecer imprevistos. Bem, eu já usei esse modelo aqui de banco em memória em alguns projetos meus e não tive problemas até hoje. Porém, na teoria pode acontecer algo de errado. Mas é a única forma que eu, Rodrigo, conheço para a gente fazer esse tipo de teste. Funciona bem e é rápido. Então, se alguém tiver uma ideia melhor, estiver assistindo o vídeo e quiser compartilhar com a comunidade, souber como mocar o MongoDB de uma forma eficiente, eu sou todo ouvidos. Se quiser fazer uma call comigo depois, eu até agradeço. Eu gostaria muito de tentar fazer isso. Eu tentei por alguns dias na mão fazer isso e apanhei muito aqui, não deu certo. Então, eu vou seguir pela estratégia que está dando certo, que é a estratégia que as pessoas estão recomendando na internet. Então, vamos lá. O que a gente fez até agora aqui foi só conectar com o MongoDB mesmo, né? A gente ainda não conectou com ninguém porque a gente não colocou uma connection string. Então a gente tem que ver agora como é que a gente faz para integrar isso aqui com o banco em memória. Então eu já deixei aberto aqui uma página, que é a biblioteca que faz isso, que é esse Jest MongoDB. Então vou copiar aqui o nome da biblioteca e vamos começar instalando essa dependência no npm. Então npm install, e esse aqui é de desenvolvimento. Vamos aguardar ele baixar a biblioteca. Às vezes ele demora um pouco para baixar essa biblioteca, porque ele, se eu não me engano, ele baixa também os binários do MongoDB para ele poder emular na hora que você está executando o banco em memória, né? Até que foi rápido, não demorou não. Então já está instalado. Vamos para a segunda parte. Ele pede para a gente colocar esse preset aqui no nosso Jest config. Então vamos no Jest config e adicionar mais uma propriedade, que é o preset. Foi. E por fim ele manda a gente criar esse arquivo aqui na raiz do projeto, Jest MongoDB config. Então vamos criar na raiz esse arquivo e colocar esse código lá dentro. Então, olhando rapidamente esse arquivo aqui, o que ele diz? Ele está dizendo qual a versão do MongoDB que ele vai emular em memória. Isso aqui acho que é bobeira. E aqui é o nome do banco de dados que ele vai dar internamente. Então, acho que está tranquilo, vou manter esse nome que está aqui. Ok.
E eu acho que é isso. O resto, depois ele ensina como é que a gente vai usar. Então, é até bom para saber se eu fiz tudo certinho, né? Pegamos o Mongo Client do MongoDB, foi isso que eu fiz mesmo. A gente chamou o mongoclient.connect, a nossa URL estava vazia. E isso aqui, legal. Ele já seta a variável de ambiente para a gente poder conectar com o nosso banco em memória. Então, aqui a gente vai trocar por essa variável de ambiente, que a biblioteca já seta para a gente. Isso aqui eu já fiz também. Pegamos um database, eu já fiz também. Então, isso aqui também é importante. Deixa eu copiar, para não ter que escrever à toa. A gente não pode esquecer de fazer isso aqui, que é para ele fechar a conexão entre cada teste. Então, vamos lá. A gente já fez isso aqui. Deixa eu tirar isso daqui a princípio. Vamos colar aqui, que foi a forma que a gente fez. E vamos colocar aqui como variáveis aqui internas. Vamos botar aqui um let client, db. Então tem duas variáveis aqui, é o db e o client. Então vamos usar essa variável aqui e aqui também. Então o que a gente quer basicamente aqui é sempre antes dos testes a gente vai conectar o nosso banco em memória, vai setar a variável db aqui com o database que a gente pegou e sempre depois dos testes a gente vai fechar a conexão com o MongoDB. Então vou salvar isso aqui. Eu acho que a configuração é essa. A gente precisa também passar aqui esse user model no primeiro teste, que a gente não passou. E vamos ver agora. Se eu não me engano, a gente precisa parar aqui e rodar novamente o teste. Não tenho certeza, mas eu vou fazer isso. E eu acho que é isso. Já está funcionando, inclusive um dos testes já está passando. Ele não está passando o teste de baixo. O primeiro já está funcionando. Ele está funcionando por quê? Porque a gente está tentando buscar um usuário no banco de dados com um e-mail e não tem nada no banco de dados. Então ele não encontrou ninguém, retornou nulo. Então esse teste aqui já está ok. O teste de baixo é que não está. E por que ele não está funcionando? A gente está tentando encontrar um usuário com esse e-mail, mas não tem ninguém ainda. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente pode pegar esse user model aqui, por exemplo, e antes da gente buscar ele, a gente vai inserir um usuário fake. Então vamos chamar aqui await userModel.insert one. Então vamos inserir no banco de dados um usuário fake. Então nesse caso aqui o que eu tenho que passar para ele simplesmente é o e-mail. Se ele tiver esse e-mail aqui, se eu inserir um usuário com esse e-mail, quando ele buscar por esse e-mail ele vai encontrar o usuário. Então este seria o teste mais simples para eu fazer para garantir que isso aqui está funcionando. Então vou salvar aqui. E show de bola, passou. Então a gente já está conseguindo integrar com o nosso banco em memória. Então a nossa query aqui já está funcionando, já está certa. Uma coisa que é importante a gente fazer para um teste não interferir no outro, nesse caso aqui, como a gente está testando sempre o usuário, é limpar sempre a tabela de usuários entre um teste e outro. Então deixa eu copiar isso aqui, vou botar aqui, ele vai ser o before it. Então, antes de cada teste, eu vou rodar um comando aqui que vai ser o quê? Eu quero pegar esse db.collection users.delete many. Então, o delete many, se eu não passar nenhum parâmetro para ele aqui, ele vai remover todos os usuários da collection. Isso aqui é assíncrono, então eu tenho que passar o await. E com isso aqui, eu garanto que eu vou limpar sempre minha tabela de usuários do banco de memória antes de eu executar um teste. Então eu vou salvar aqui para garantir que não quebrou nada. Ok. Então vamos comitar isso aqui que a gente fez. Apesar da gente ter feito um monte de refatoração aqui, a gente fez tudo isso por causa do teste de baixo. Então eu vou comitar como se fosse isso aqui. Então a gente retornou um user se um user for encontrado. Então vamos para o nosso terminal de novo aqui, dar o reset. Vou aproveitar o nosso commit aqui. O texto vai ser bem parecido. Ensure
load user by email repository returns and user if user is found. Vamos ver se o nosso commit vai passar. Ok, tudo funcionando. Então agora a gente já garantiu que o nosso banco em memória está funcionando. A gente está sempre conectando antes dos testes, fechando a conexão depois dos testes e limpando a coleção de usuários entre um teste e outro. Beleza. O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente precisa, na verdade, né, testar se não foi injetado um user model, a gente precisa retornar uma exceção. E a mesma coisa para o nosso e-mail. Tem que ser fornecido um e-mail. Deixa eu ver se antes disso a gente pode fazer algum refactor. Sim, a gente ainda não criou o nosso make SUT. Então eu acho que o make SUT pode fazer isso aqui tudo. Pegar o user model e injetar. Então eu vou copiar isso aqui. Vamos lá. Const make SUT. Nesse caso aqui a gente está pegando um user model. O DB ele não vai reconhecer aqui dentro, né? Porque ele está com uma variável interna do teste. Então eu vou tirar isso daqui e vou botar no escopo mais em cima. Então eu vou botar aqui para o alto, o meu client e o DB. Agora ele está reconhecendo aqui. E nesse caso aqui eu vou retornar. Não sei se eu preciso do user model para alguma coisa. Eu preciso sim para poder fazer operações aqui auxiliares. Então eu vou retornar ambos. Return. Então eu vou dizer aqui return user model e meu SUT. Nesse caso aqui não é um spy, a gente não está mocando nada. Então vamos lá, vamos pegar aqui. Nesse caso aqui eu não estou usando user model para nada, então eu vou só pegar o SUT e aqui vai ser o make SUT. Posso apagar essa linha de baixo aqui. E no teste de baixo eu vou pegar o SUT e o user model. Então essa linha aqui pode sumir. Eu acho que é isso. Vamos salvar. Ok, o teste continua passando. Git add, git commit, move SUT creation to a factory helper method. Eu vou deixar os testes do caso de erro para a próxima aula, para não ficar muito longo aqui. Vou ver se tem mais algum refactor para eu fazer aqui antes da gente encerrar essa aula. Então, vamos ver. Aqui está bem simples, acho que não tem nada para mexer. Aqui embaixo, acho que a gente pode melhorar esse teste aqui especificamente. A gente está testando só o e-mail, né? Vamos fazer o seguinte, quando a gente insere um usuário, depois que ele é inserido, ele retorna o ID dele também, né? Que o ID é gerado. Então, vamos garantir que o usuário retornado aqui é o mesmo usuário que tem aqui. Então, vamos capturar, por exemplo, esse user. Como já tem um nome user aqui em cima, vamos chamar ele de fake user. Então, é um usuário fake que a gente criou, só para a gente poder validar embaixo. Então, a gente pegou o usuário do banco de dados. Eu espero que o user, que foi retornado da minha consulta, como é objeto, eu tenho que usar toEqual. Eu espero que ele seja o mesmo objeto que esse fake user aqui. Só que, se eu não me engano, quando a gente faz um insert, ele não retorna para a gente o usuário diretamente. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou ter que voltar atrás uma coisa que eu tinha feito. Falhou o teste, realmente. Ah, nem preciso. Eu ia voltar com o console.log lá, que eu tirei, que é o do NoStackTrace, na verdade, ou é o...
silent, ou silent, na verdade. Queria voltar com o meu console. Eu ia botar um console para ver o que estava retornando nesse fake user. Mas eu acho que aqui já me deu uma cola. É esse ops aqui. Quando a gente insere um resultado, ele retorna um objeto com um monte de propriedades. Quantos registros foram inseridos, se foi ok, se não foi, se teve erro. E dentro desse ops aqui, ele vem com um array com todos os objetos que foram inseridos. Então, eu tenho que comparar aqui, na verdade, o toEqual com o fakeUser.ops e pegar o primeiro índice desse array. Eu vou salvar aqui. Beleza, agora está passando, então acho que é melhor a gente testar assim. Inclusive, a gente pode fazer até algo melhor aqui. Uma coisa que é muito comum acontecer em projetos é o seguinte. Essa tabela de usuário, por exemplo, pode ser a nossa tabela principal. Então ela vai acabar crescendo com o tempo, né? Toda vez que a gente aparecer uma configuração nova, algo novo, a gente vai começar a incluir novas propriedades nessa tabela. Então, digamos, por exemplo, aqui quando a gente inserir um usuário, ele tinha um name também. Vamos botar aqui, ó, name. E digamos que ele tenha também uma idade aqui, um age, 50. O que mais que ele pode ter? State. Então aqui pode ser state. Então, coloquei coisas aleatórias aqui. Pode ter o nosso password, que é algo que a gente precisa ter, na verdade, né? Segundo nossos testes, o que a gente precisa, basicamente, é um ID e um password e um e-mail. A gente precisa consultar um usuário pelo e-mail, se ele encontrar, depois a gente valida ele pela senha, então tem que ter uma senha aqui. No caso aqui a gente vai botar aqui, ó, hashed password, que é uma senha criptografada. E a gente precisa do ID do usuário para gerar o Access Token. Então, essas três propriedades a gente tem que ter. Então, coloquei algumas coisas a mais aqui. Então, vai continuar passando, provavelmente, porque a gente está só comparando um usuário com o outro, ok? Mas o que eu queria, na verdade, aqui é o seguinte. Nesse método especificamente aqui, eu só quero retornar o ID do usuário e a senha dele, nada mais. Que é o que a gente precisa no nosso teste. Depois que a gente consulta o usuário, a gente precisa do ID dele e da senha. A senha para comparar a senha depois com o Bcrypt e o ID para gerar o Access Token. Então, por enquanto, a gente só precisa dessas duas informações. Então, não vamos retornar coisa desnecessária. Então, o que a gente pode fazer aqui? Nosso teste agora, o que a gente espera? Que esse user aqui que a gente retornou, eu espero que ele seja não o fake user inteiro. Vamos criar aqui um objeto que vai ter apenas um ID, que vai ser o mesmo ID desse fake user. E eu quero que ele tenha também um password, que também vai ser o mesmo password do fake user. Então seria algo desse sentido aqui. Ok. Se eu salvar aqui, ele deve falhar agora, né? Porque ele vai retornar um usuário com um monte de propriedade. Ele não vai fazer um match com essas duas propriedades apenas. E para isso aqui passar, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que modificar o nosso load agora, o nosso find one, na verdade, e a gente vai ter que filtrar aqui, passar um projection para ele só retornar os campos que a gente quer. Então seria o find one passando um e-mail, vou botar isso aqui para baixo, e passar um segundo parâmetro aqui que seria os options, e dentro do options eu tenho a opção projection, e dentro do projection eu digo quais são os campos que eu quero retornar. Se eu não disser nada, o ID sempre vem. Então eu não preciso explicitamente falar que o ID sim. Se eu não quisesse o ID, eu poderia falar isso aqui, ó, ID 0. Então o ID não viria. Como eu não falo nada, ele vai vir por padrão. E além do ID, eu quero o meu password. Então seria basicamente isso aqui. Deixa eu salvar para ver se vai funcionar. Beleza, está funcionando. Então, só como uma demonstração para vocês de algo que como seria um teste mais realista aqui, né? Uma tabela gigante, mas nesse campo aqui eu quero retornar só algumas informações. Então, vamos ver como é que eu vou commitar isso, como é que eu vou escrever isso aqui numa mensagem. A gente garantiu que o retorno do usuário vai ser só com propriedade que a gente quer. Vamos ver se eu consigo escrever isso aqui em inglês. Git add, git commit. Vamos lá, ensure load user by email repository
returns an user with ID and password only. Pronto. Basicamente isso que a gente fez. A gente só retornou o que a gente quer. Então, acho que ficou legal. Já está do jeito que a gente quer. Um outro refactor que eu vou fazer na próxima aula é o seguinte. Eu vou mover isso aqui da gente conectar com o MongoDB para um helper. Não vou manter isso aqui dentro, porque todo teste que a gente fizer, a gente vai precisar ficar copiando e colando esse código. E aí, se a gente precisar por algum motivo aqui mudar essa URL ou mudar alguma coisa aqui na configuração, a gente vai ter que mudar em todos os lugares. E até porque isso aqui que a gente fez é a forma que a gente faz para conectar com o MongoDB de verdade mesmo. Então, o nosso código de produção provavelmente vai ser muito igual a isso aqui, só vai trocar a connection string e provavelmente no banco de produção eu vou ter que passar aqui o nome de um database. A gente nem passou o nome do database aqui e ele funcionou. Quer dizer que essa biblioteca que a gente usou aqui, de simular o banco em memória, nessa URL dele aqui, provavelmente já vem o nome do database que ele está usando. Então, ele já se entendeu sem passar nada. Mas no nosso banco de produção, a gente vai ter que passar uma URL válida e o nome de um banco de dados válido. Então, vamos colocar isso aqui num helper, que deve provavelmente receber dois parâmetros, uma URL e o nome do database. E aí, nesse caso aqui, a gente passa só essa informação, não passa a segunda, porque ele está com o undefined e está funcionando. Então, é isso. Dá para fazer esse refactor a mais aqui e testar as nossas dependências. E eu acho que com isso a gente já fecha essa nossa classe. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido algo diferente, algo de novo nessa aula. Não esquece de dar o like, não esquece de seguir o canal, compartilhar com os amigos. Ajuda o canal do Rodrigo aqui a crescer. E até a próxima, galera.